compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Toda a nossa glória está na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito boa tarde. Vamos celebrar a Eucaristia do terceiro domingo da Quaresma. E este domingo faz um apelo à conversão, à nossa conversão. E vamos ver no nosso Deus, o Deus da misericórdia, que nos perdoa sempre. Nesta Eucaristia vamos ter presente todo o pessoal das telecomunicações que vieram em peregrinação hoje e amanhã. Vamos recordar todos os peregrinos também que se juntaram aqui no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Vamos recordar os nossos pais, tendo presente a figura de São José, no dia de São José. Vamos também pedir a intercessão de Nossa Senhora para que a paz no nosso mundo habite os nossos corações e que haja, pois, uma comunhão com o povo ucraniano neste tempo muito concreto da nossa história. E pedimos que a Mãe do Céu interceda por todos os que sofrem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. E para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconhecemos a nossa condição de pecadores. Senhor, que fostes enviado pelo Pai a salvar os corações atribulados, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste salvar os pecadores, Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que estais à direita do Pai a interceder por nós, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda a bondade, que nos fizestes encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno os remédios do pecado. Olhai benigno para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Ao levar o rebanho para além do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, numa chama ardente, no meio de uma sarça. Moisés olhou para a sarça,
que estava a arder e viu que a sarça não se consumia. Então disse Moisés: vou-me aproximar para ver tão assombroso espetáculo. Por que motivo não se consome a sarça? O Senhor viu que ele se aproximava para ver. Então Deus chamou-o no meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: aqui estou. Continuou o Senhor: não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que pisas é terra sagrada. E acrescentou: eu sou o Deus dos teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto com receio de olhar para Deus. Disse-lhe o Senhor: eu vi a situação miserável do meu povo no Egito. Escutei o seu clamor, provocado pelos opressores. Conheço, pois, as suas angústias. Desci para libertar das mãos dos egípcios e o levar deste país para uma terra boa e espaçosa, onde corre o leite e mel. Moisés disse a Deus: vou procurar os filhos de Israel e dizer-lhes: o Deus dos vossos pais enviou-me a vós. Mas se me perguntarem qual é o seu nome, que hei de responder-lhes? Disse Deus a Moisés: eu sou aquele que sou. E prosseguiu: assim falarás aos filhos de Israel: o que se chama eu sou enviou-me a vós. Disse Deus ainda a Moisés: assim falarás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus dos vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre. Assim me invocareis de geração em geração. Palavra do Senhor. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. O Senhor é clemente e cheio de Ele perdoa todos os teus pecados e cura as tuas enfermidades. Salva da morte a tua vida e coroa-te de graça e misericórdia. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor faz justiça e defende o direito de todos os oprimidos. Revelou a Moisés os seus caminhos e aos filhos de Israel os seus prodígios. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade.
como a distância da terra aos céus. Assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Passaram todos através do mar, e na nuvem e no mar receberam todos o batismo de Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual. Bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava. Esse rochedo era Cristo. Mas a maioria deles não agradou a Deus, pois caíram mortos no deserto. Esses factos aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de não cobiçarmos o mal como eles cobiçaram. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, tendo perecido às mãos do anjo exterminador. Tudo isto lhes sucedia para servir de exemplo e foi escrito para nos advertir, a nós, que chegamos ao fim dos tempos. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós. Arrependei-vos, diz o Senhor, e está próximo o reino dos céus. Louvor a vós, Rei da eterna glória. Louvor a vós. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus, juntamente com o das vítimas que imolavam. Jesus respondeu-lhes: julgais que, por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 homens que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou? Julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Jesus disse então a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: há 3 anos que venho procurar frutos nesta figueira e não os encontro. Deves cortá-la. Porque há de estar ela a ocupar
inutilmente a terra. Mas o vinhateiro respondeu-lhe: Senhor, deixa-a ficar ainda este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar fruto. Se não der, manda lá a escortar no próximo ano. Palavra da salvação. Meus caros peregrinos, que vos reunis aqui no Santuário de Fátima e, de modo particular, os peregrinos das telecomunicações do nosso Portugal, mas também todos aqueles que participam desta celebração através dos meios de comunicação social. A palavra de Deus deste domingo incide numa coisa que é fundamental e essencial para nós encontrarmos o rumo para a nossa vida. O olharmos para dentro de nós mesmos, reconhecermos as nossas debilidades e as nossas fraquezas e pedirmos perdão ao Senhor. É-nos pedida precisamente a atitude da conversão, da transformação das nossas vidas. E para isso é mesmo necessário sentirmos a nossa vida, sentirmos aquilo que somos. E sabemos das nossas fragilidades, das múltiplas fragilidades que a nossa vida contém. Porque, reconhecendo a nossa fragilidade e tendo a capacidade de pedir perdão, temos alguém que olha por nós e que nos acolhe. O nosso Deus é misericórdia. Quer a nossa transformação, quer a nossa renovação. E nós, pegando na leitura do livro do Êxodo, o que é que vemos? Moisés, que estava na sua zona de conforto, tinha saído do Egito, da corte lá dos principais responsáveis do Egito. Ele tinha sido criado precisamente lá, no centro da vida, mas tinha matado um egípcio e tinha fugido. E tinha encontrado uma família lá pelo meio do deserto. E estava pacificamente a cultivar-se, ou seja, a tratar dos animais, os rebanhos que tinha, juntamente com o seu sogro. E é nesse momento que o Senhor lhe vai bater à porta e diz-lhe: Moisés, eu estou aqui, mas quem és tu? Eu sou o teu Deus, sou o Deus de Israel. E aparece-lhe nessa chama, nessa sarça que arde, mas que não se consome. Moisés, quando se dá conta precisamente da grandiosidade que está perante ele, fica perturbado, fica precisamente radiante também, porque Deus tocou a sua vida. E o Senhor, quando toca a nossa vida, nós devemos ficar radiantes. Mas ao tocar a vida de Moisés, Moisés disse: eu não sou nada, não valho nada, sou uma miséria, nem sei falar, sou gago. Mas o Senhor diz: não, és tu que tens que ir libertar o meu povo. No meio dos teus antigos, aqueles que te protegeram, aqueles que te criaram, tens que ir lá ter com eles e dizer que eles têm que sair de toda essa realidade que não presta, que não vale. Desse momento precisamente de escravidão, onde não há liberdade, onde os meus filhos, onde aqueles que são o meu enlevo estão precisamente usados. Moisés, tens que ir. E Moisés vai. Larga precisamente a sua zona de conforto, o seu momento de paz no meio do deserto, e vai para libertar o povo, em nome de Deus. Nós somos convidados também no percurso da nossa caminhada a libertarmos-nos de todas as coisas que nos oprimem, que não nos deixam ser felizes, que não nos deixam em paz, que não nos dão serenidade. E o Senhor continua a tocar as nossas vidas, a tocar os nossos corações e a dizer-nos: tu tens que viver em liberdade, tens que estar ao serviço da comunidade, tens que ser
puro, tens que te converter. Tens que acreditar que eu estou contigo. Quando nós acreditamos que o Senhor está connosco, fazemos autênticos milagres. Moisés parte e vai libertar o povo. A segunda leitura que nós ouvíamos de São Paulo aos Coríntios, num contexto muito específico da comunidade de Corinto, uma comunidade muito interessante e que nós temos vindo a meditar precisamente nessa comunidade, vemos Paulo que se dirige àqueles que aderiram a Jesus Cristo e que vivem no meio do mundo pagão, que faziam sacrifícios aos deuses. A maior parte da comunidade de Corinto era idólatra, adorava vários deuses. E os sacerdotes faziam umas coisas muito interessantes naquele tempo. Ofereciam animais aos deuses. E parte desses animais eram para ser queimados, a oferta a Deus. Mas uma outra parte desses animais era vendida depois na praça pública, pelos sacerdotes que recebiam essas partes. E a grande questão que está colocada precisamente à comunidade cristã é se podiam ou não consumir desses animais que eram vendidos na praça pública e que tinham sido colocados precisamente ao serviço dos deuses. E Paulo diz, não há problema nenhum em consumir-se essas carnes. Mas como há pessoas que são fracas no seio da comunidade cristã e que não aceitam precisamente essa dimensão, é melhor que vocês se abstenham de comer essas carnes dedicadas aos ídolos, mas que não vos fazem mal nenhum, mas para salvaguardar a fragilidade de alguns cristãos e usando a caridade, usando o respeito pelos mais simples, é preferível que vos abstenhais de consumir essas carnes para não estareis a prevaricar contra os vossos irmãos mais débeis. Há um sentido de caridade, de respeito pela comunidade. E por isso, Paulo incentiva os seus ouvintes, os seus elementos, a não prevaricarem, prejudicando os mais fracos da comunidade. Finalmente, temos o Evangelho de São Lucas. Uma realidade que nos é apresentada logo em primeira mão. Vemos duas situações. Uns quantos galileus que foram mortos por Pilatos e depois Jesus acrescenta uma outra situação. A torre de Siloé que caiu e que matou umas quantas pessoas. E Jesus faz uma advertência aos seus ouvintes e faz uma advertência a nós. Aqueles homens que morreram às mãos de Pilatos, aqueles homens que morreram por causa da queda da torre de Siloé, não eram nem mais nem menos que os outros que estão ali perante eles, que nós. E o Senhor faz um apelo. O importante no meio disto tudo é que Deus é de facto misericórdia e não é vingativo. Porque a ideia que existia no seio da comunidade judaica é que os castigos, as doenças, ou melhor que as doenças, que as dificuldades eram um castigo de Deus. E era essa a mentalidade que estava enraizada na comunidade. E então Jesus disse, não, eles não eram nem mais nem menos culpados que vocês. São acontecimentos da própria história. E esses acontecimentos não têm que fazer que as pessoas entrem em desespero. Agora, o que vos é pedido é que vos transformeis a partir de dentro do vosso coração. E por isso ele vai contar a história da figueira, que não tem fruto. Quem é que é a figueira? Somos todos nós. E o que é que o Senhor quer que a figueira dê? O que é que o Senhor quer que nós demos? Que demos bons frutos. Frutos saborosos. Frutos ricos. Frutos que alimentem. Frutos que deem sentido à vida. E nós somos convidados a dar esses frutos. Ele disse que a comunidade, muitos dos judeus que ali estavam à volta dele, não estavam a dar frutos. E que era preciso precisamente despertarem para que dessem fruto. E aí, o sinal do grande amor de Deus por nós
O agricultor, quem é o agricultor? É Jesus Cristo. Ele próprio. É Ele que diz, eu vou cuidar, eu vou cavar à volta, vou deitar água, vou estrumar, vou preparar para que fiquem bem. Eu vou ensiná-los. Jesus continua a querer ensinar-nos a fazer este caminho de vida, de dignidade. Senhor, continua a tratar de nós, a cuidar de nós, a incentivar-nos a viver com qualidade, com verdade, com sinceridade, para produzirmos frutos em abundância, para produzirmos bons frutos com as nossas atitudes, com a nossa maneira de ser e de estar. O Senhor quer entrar na nossa vida. Ele dispõe-se a entrar na nossa vida e quer entrar na nossa vida. Nós às vezes gostamos só que Ele entre pela porta da frente para todos verem. E o Senhor quer entrar pela porta de trás, no silêncio. Quer que nós de facto nos transformemos e nos renovemos. E é isso que lhe vamos pedir. Senhor, entra na nossa vida. Entra na nossa realidade. Transforma-nos a partir de dentro. Para podermos, de facto, brilhar. Para podermos ajudar as pessoas a brilharem à nossa volta. Neste dia de São José, queria recordar esse homem sensível, simples, humilde, que passa despercebido, mas que trata com cuidado, com atenção, o Filho de Deus, Jesus Cristo, na simplicidade e na naturalidade, sem barulho, sem confusão. A imagem da nossa Mãe do Céu, a Mãe de Jesus, a humilde serva do Senhor, que se une precisamente para cuidar, para que a graça de Deus entre no nosso mundo, entre nas nossas vidas. E por isso, com São José, com Maria Santíssima, encomendamos-nos ao Senhor e pedimos, vem Senhor Jesus, trata das nossas maleitas, trata das nossas dificuldades, converte o nosso coração, entra na nossa vida e que sejamos tuas testemunhas, que sejamos teus discípulos autênticos no percurso da nossa vida. Ajuda-nos a fazer o nosso percurso, que não tenhamos medo de enfrentar as dores e as dificuldades do nosso cotidiano, que saibamos ser coerentes sempre com esta nossa fé, com a adesão a Ti. Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, São José, intercede por nós, para podermos ser fiéis, então, a esta nossa missão de sermos autênticos discípulos do Teu vosso Filho. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero na ressurreição dos mortos e na vida do mundo que há de vir. Amém.
Irmãos e irmãs em Cristo, adoremos a Deus com toda a nossa alma e oremos com os outros cristãos, pela Igreja, pelo mundo e por nós próprios, dizendo com alegria: renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pela Igreja, atenta à voz do Senhor que lhe fala, como falou Moisés na sarça ardente, para que proclame com alegria a boa nova. Oremos ao Senhor. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pelas vítimas de todas as violências, da opressão, da fome e dos maus tratos, para que sejam ouvidas pelo Senhor que faz justiça, oremos ao Senhor. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pelos cristãos que neste tempo da Quaresma se arrependem e convertem ao Senhor, para que aprendam a perdoar e a ser bons, oremos ao Senhor. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pelos doentes e por todos os que sofrem, e pelos que não têm ninguém que os escute, para que se unam à paixão do Salvador, oremos ao Senhor. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Pelo povo ucraniano, para que Deus ouça a nossa súplica e nos dê a coragem de dizer nunca mais a guerra, e que se mantenha em nós a chama da esperança para fazer com paciência, perseverança, escolhas de diálogo e de reconciliação, para que vença finalmente a paz. Oremos. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Por todos que o Senhor aqui reuniu, para que nos faça chegar um dia junto dele e nos sacie dos bens da sua casa, oremos ao Senhor. Renovai-nos, Senhor, com a vossa graça. Senhor nosso Deus, que nos reunistes nesta casa da Igreja, para escutar e acolher a vossa palavra, fazei de nós pedras vivas do templo novo que é o vosso Filho, ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Levamos para o vosso altar nossa oferta com alegria. Dignai-vos, Senhor, aceitar o pão nosso de cada dia. Das uvas o vinho aceitar, vai ser sangue do bom Jesus, por quem nós chegamos ao Pai, abraçados na mesma cruz. A vós, Deus e Senhor, meu corpo e minha alma ofereço. A vós, Rei imortal, entrego-vos todo o universo. A vós, Deus e Senhor, a Igreja de Cristo ofereço. A vós, Rei imortal, Bendito seja Deus para sempre. Coração e com todos os seus recebidos, o nosso sacrifício seja agradável a vossos olhos. Orai, irmão. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, para os mãos este sacrifício, para a glória do Senhor, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor, por este sacrifício, que ao pedirmos o perdão dos nossos pecados, perdoemos também aos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças. É nossa salvação glorificar-vos, porque sois o único Deus vivo e verdadeiro. Vós existis desde sempre e permaneceis eternamente na luz inacessível. Deus de bondade e fonte da vida,
Criastes o universo para encher de bênçãos todas as criaturas e a muitas alegrar na claridade da vossa luz. Inumeráveis coros de anjos estão na vossa presença para vos servir e, contemplando a glória do vosso rosto, dia e noite cantam os vossos louvores. Com eles também nós, e pela nossa voz, a criação inteira, aclamamos o vosso nome, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Nós vos glorificamos, Pai Santo, porque sois grande e tudo criastes com sabedoria e amor. Formastes o homem à vossa imagem e lhe confiastes o universo, para que, servindo-vos unicamente a vós, seu Criador, exercesse domínio sobre todas as criaturas. E quando por desobediência perdeu a vossa amizade, não o abandonastes ao poder da morte, mas na vossa misericórdia a todos socorrestes, para que todos aqueles que vos procuram vos encontrem. Repetidas vezes fizestes aliança com os homens e pelos profetas os formastes na esperança da salvação. De tal modo amastes o mundo, Pai Santo, que, chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes como Salvador o vosso Filho unigênito, feito homem pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Viveu a nossa condição humana em tudo igual a nós, exceto no pecado. Anunciou a salvação aos pobres, a libertação aos oprimidos, a alegria aos que sofrem. Para cumprir o vosso plano salvador, voluntariamente se entregou à morte e, com a sua ressurreição, destruiu a morte e restaurou a vida. E a fim de vivermos, não já para nós próprios, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, de vós, Pai misericordioso, enviou aos que nele creem o Espírito Santo, como primícias dos seus dons, para continuar a sua obra no mundo e consumar toda a santificação. Nós vos pedimos, Senhor, que o vosso Espírito santifique estes dons, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ao celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou como sinal de aliança eterna. Quando chegou a hora em que ia ser glorificado por vós, Pai Santo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E durante a ceia, tomou o pão, abençoou, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, tomou o cálice com vinho e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da nossa redenção, recordamos a morte de Cristo e a sua descida à mansão dos mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão aos céus. E esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, o sacrifício do vosso agrado e de salvação para todo o mundo. Olhai, Senhor, para esta oblação que preparastes para a vossa Igreja e concedei que, por vossa bondade, a quantos vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, sejamos em Cristo uma oferenda viva para o louvor da vossa glória. Lembrai-vos agora, Senhor, de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo José Ornelas e todos os bispos e ministros sagrados, os fiéis que vos apresentam as suas ofertas, os membros desta Assembleia, todo o vosso povo santo e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na paz de Cristo. Recordamos aqueles que fizeram parte das nossas histórias. Recordamos os pais que já partiram. E de todos os defuntos, cuja fé só vós conhecestes. E a todos nós, vossos filhos, concedei, Pai de misericórdia, a graça de alcançarmos a herança do céu, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, para que no vosso reino, com a criação inteira, liberta do pecado e da morte, cantemos eternamente a vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. E porque nos chamamos e somos verdadeiramente filhos e filhas de Deus, ousamos rezar como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Seu reino é o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Sintamos a paz do Senhor na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, e saibamos transmiti-la a todos aqueles que tocam a esta mesma vida. Para o corpo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizem a sua palavra e eu serei salvo. Todas as pessoas que vão comungar, comungam na mão. Está bem? E depois, com a sua mão, também colocam na sua boca.
aqui nos ajuntou o amor de Cristo. Alegremo-nos e exultemos em seu nome. Com temor e amor cantemos ao Deus vivo e amemo-nos de todo o coração. Onde há caridade e amor, aí a vida vem. Onde há caridade e amor, aí a vida vem. Oremos. Recebemos o penhor da glória eterna e, vivendo ainda na terra, fomos saciados com o pão do céu. Nós vos pedimos, Senhor, a graça de manifestarmos na vida o que celebramos neste sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejamos a continuação de um ótimo dia, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.